inclusive estamos aqui com a nossa querida Olha aí, Seguro ó. Essa aí Bet. eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga É lá, fala pro muito, é pessoal. bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É a Bet mais alta. é a mais É a alta. mais alta. É a mais alta. Tipo assim, Tá regulamentado. tá regulamentada, e além disso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, Não né? seja otário, só É, isso. é. Só não ser trouxa. É só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Mas agora vamos retornar ao telão aqui, porque eu quero perguntar ao Kika. Kika, você. Qual é o Kika que é o de verdade? Vamos lá, do que os haters falam. O Kika é o cara que é o pessimista do estádio, é o cara que é contra o estádio, ou Falam. você é a favor do estádio sob condições específicas? Diga pra gente. Eu sou a favor do estádio com condições específicas. Rafael, em 2017, tá? Em 2017, eu me manifestei publicamente através de alguns artigos no Coluna do Fla, defendendo que o Flamengo precisava ter seu próprio estádio. À época, em 2017, se falava claramente, numa arena para 50 mil pessoas. Essa era o que se falava. E eu dizia que era um absurdo, que o Flamengo ia começar a ganhar títulos e o Maracanã seria pequeno. Dizia isso, né? O Maracanã será pequeno, uma arena será pequena, precisa de um estádio maior. E era o que se chamado de absurdo. Então eu sou a favor do estádio desde 2017. Por incrível que pareça, 7 anos publicamente defendendo que o Flamengo precisava ter seu estádio. Mesmo antes de conquistar grandes títulos. Então eu sou a favor do estádio. Agora, se você me perguntar, você gostaria de ver o Flamengo na situação financeira do São Paulo, por exemplo? Eu vou dizer não. Se esse é o preço, eu sou contra. Se esse é o preço, eu sou contra. Então, tem uma questão financeira importante no estádio. E eu acho que isso é um ponto que qualquer uma das candidaturas hoje defendem. Nenhuma delas vai defender que o Flamengo entre num processo de dificuldade financeira. O Flamengo não quebrará por causa do estádio. Não tem essa possibilidade. Mas, se algumas coisas derem errado, o Flamengo se complica financeiramente e terá dificuldade de ter dinheiro disponível para investir em grandes contratações durante um período de tempo. Isso é um fato matemático, tá? Se o estádio ficar mais caro, se tiver problema com a negociação de algumas receitas que virão com o estádio, se houver um disparo no custo de construção, o Flamengo pode ter problemas financeiros. Se, por exemplo, o custo das fundações do estádio foi muito mais alto do que foi previsto, o Flamengo pode ter problemas financeiros. Eu sou treinado no mercado imobiliário. E eu desenvolvi projetos grandes no mercado imobiliário, alguns deles maiores do que um estádio. Quando você estabelece um processo, Rafael, para desenvolvimento de um projeto imobiliário com uma magnitude deste tamanho, cujos impactos são profundos na finança de um clube, você precisa ter você precisa lidar com esse projeto maximizando qualquer situação que possa prejudicar o clube. Então o seu objetivo é eliminar o risco. Como nós vamos eliminar o risco? E para eliminar o risco, você tem que olhar, olha só, se tudo der certo, o Flamengo consegue juntar 2 bilhões de reais. Tudo deu certo. E se não conseguir 2 bilhões de reais? E se tiver algum problema para vender a Cepax? E se tiver algum problema para, sei lá, com as fundações? E se tiver algum problema com a contaminação? Qualquer pessoa no mercado imobiliário, qualquer profissional no mercado imobiliário desenvolve uma lista de
pontos a serem observados com muito cuidado. Chama-se análise de risco. Se estabelece uma matriz. Essa matriz tem na parte de cima o impacto desse risco. Impacto gigantesco nas finanças, impacto médio, impacto baixo ou praticamente não impacto. E na coluna vertical coloca qual é a possibilidade disso acontecer. É alta, é média, é baixa ou é praticamente inexistente. Então você pega na parte de cima, impacto grande, possibilidade de acontecer grande, tem lá, quais são os itens ali? Bom, fundação do terreno, fundação do estádio. Se o terreno, o subsolo do terreno for complicado, o impacto disso é gigantesco. Isso pode impactar. Olha só, falando da pesquisa de estádio, a gente sabe que tem estádios cujo custo de fundação é de 5% do valor da obra. 5%. E a gente sabe de estádios cujo custo de fundação é 45% do valor da obra. Ou seja, se você for comprar um terreno, você tem que ter certeza absoluta do que tem debaixo do subsolo, em termos de resistência do solo, para determinar o tipo de fundação, porque isso pode trazer uma variação, se o estádio custar 2 bilhões, uma variação de 900 milhões de reais. Então, se você perguntar quais são os riscos, a fundação. Fundação é um risco real de desvio de custo de obra que pode causar um impacto gigantesco. Entendeu? É um puta risco. Então, o que o mercado imobiliário faz? Antes de comprar o terreno, estabelece uma lista de coisas a serem checadas antes de comprar o terreno. Porque esse impacto entre 5% e 45% não é tão grande num prédio residencial de 14 andares, mas também tem um impacto. Pô, aqui é uma sapata rasa, tem uma rocha aqui embaixo desse terreno, não vai dar para ter subsolo, porque tem uma rocha aqui a 6 metros de profundidade, talvez dê para fazer um subsolo só, mas você não vai ter, você não tem colunas, você não tem fundação, né? Você vai ter só uma sapata ali de concreto, tá resolvido, vai custar muito menos. Então, eu não sou um pessimista, eu sou uma pessoa que analisa os riscos. No meu canal, eu falo dos riscos e eu peço para quem quer que esteja à frente do projeto que olhe esses riscos, porque esses riscos são aqueles que aparecem lá. Putz, sabe o que aconteceu? A gente tinha planejado a obra para 100 milhões, mas, cara, nós achamos. Já contei a história aqui do sambaqui, não contei? Do sambaqui. Contou. Tem um sambaqui no terreno. O que é um sambaqui? Pô, é um cemitério indígena. Putz, e aí? Aí não dá para fazer, cara. É bizarro. Entendeu? É bizarro, é bizarro, é bizarro, é Uhum. bizarro. Então você tem que seguir todas esses trâmites, porque o objetivo, no final das contas, é que o Flamengo não tenha problema financeiro. A minha prioridade é que o Flamengo não tenha esse tipo de problema. É só simplesmente assim. Então, por exemplo, o Flamengo comprou o terreno sem ter um estudo do estádio. Não sou eu que tô dizendo não, hein. O Flamengo falou isso. E o Flamengo informou: "Ah, a gente não fez o estudo, porque o estudo custa 70 milhões de reais". Não é verdade. Não é verdade. Você não precisa fazer o projeto completo, né, o jogo completo, para fazer um estudo de viabilidade. Você faz um pré-projeto. É uma ferramenta conhecida no mercado. Então, o escritório de arquitetura não vai te cobrar os 70 milhões ou 170 milhões, que pode variar entre 70 e 200 milhões de reais o preço dos projetos, é aquele que vai incluir o interruptor de luz, a especificação do azulejo no banheiro, o projeto hidráulico, né. É assim que funciona. Sim. É assim que funciona. Então, esse projeto vai custar 200 milhões de reais. O projeto para fazer análise pré-compra do terreno não custa 200 milhões, não custa 200 milhões, não custa 70 milhões, não custa 10 milhões de reais. Aham. E deveria ter sido feito, o Flamengo não fez. Então o Flamengo comprou, falou: "A gente resolve". Aí você perguntou: "Você era contra a compra do terreno?". Não, não sou, continuava não sendo contra. Só que você, olhando para o risco, você tem um aumento do risco. Vai aumentando o risco. Você vai aumentando o risco. E é isso que o Flamengo tem feito. E cada vez que o Flamengo dá esse passo, eu falo: "Ó, é arriscado". Aí, Rafael,
você olha e fala assim, daqui a 6 meses, fala, pô, as coisas que o Kika falou não aconteceram. Excelente, o Kika vai estar Graças a comemorando, Deus. cara. Graças Hã? a Deus. Graças a Deus. Não é que o Kika tá errado. O Kika tá ali pra alertar. Poderia dar errado. É aquilo, o exemplo que eu dou clássico é o seguinte: você, Barba, juntou dinheiro por 10 anos. Impossível. Tá, tudo bem, você juntou dinheiro por 10 anos Eu pra gasto em Lego. Eu pra gasto em construir Lego. a sua casa. Pra construir Tá, a sua casa, tá. tá? Você juntou R$ 500.000 pra construir a sua casa. Você já tem o terreno lá, tá? Um loteamento ilegal que você comprou lá em Cabo Frio. Porra. Me fudeu todo. Tem muito loteamento ilegal no Brasil. Então, o terreno tá lá. Arrumou o terreno. 10 anos de sofrimento. Você não vai pra balada, você para de comprar coisa do Senhor dos Anéis, né? Você economiza 10 anos. Muito esforço. E aí você tem 2 pessoas pra construir a sua casa. Você chega pro cara e fala: "Aqui, eu tenho R$ 500.000". O cara: "Não, tô tranquilo, parceiro. Dá aqui o dinheiro, ó. Eu resolvo aqui. Você quer 2 quartos? Não, cara, vamos tranquilo. Isso é sossegado. Não, não, já fiz várias casas assim, tranquilo". Aí você chega pra um outro cara que fala assim: "Bom, Rafael, é o seguinte, cara, com 500.000 dá pra construir a sua casa, mas vai ser apertado. Antes da gente construir, são todos esses riscos aqui que existem, eu vou checar todos esses riscos, vai te custar R$ 2.000, mas eu vou verificar todos esses riscos e a gente tem a certeza absoluta que vai dar certo, parceiro. Ou não, talvez não dê. Você vai chegar e jogar os 500.000 na mão do cara que fala: 'Não, não, tudo certo, tranquilo, patrão'. Pra chegar no meio da obra, o cara fala: 'Puta, Rafael, deu uma merda aqui, cara. Tinha uma tubulação de esgoto errada aqui, eu vou ter que desfazer metade da casa, vai demorar 6 anos pra aprovar e vai custar R$ 750.000. Com qual profissional que você vai fazer a casa? Você vai fazer a casa com aquele cara que fala: 'Vai custar R$ 2.000 aqui pra gente verificar tudo'. Qualquer pessoa vai fazer isso, cara. Eu não. Você não Eu faria vou isso, na cara? sorte. Eu vou na Hã? sorte. Eu fiz isso na minha casa, pô. Puta merda. Eu fui na sorte, mas eu tô errado, eu tô errado. Mas eu não construí um estádio também, mas eu tô errado. E o dinheiro aí tem um detalhe, né, o dinheiro era seu. Se você É, ferrasse, era o seu é, dinheiro, você não tá ferrando o é, dinheiro do clube para o qual você torce, né, cara. é. Não, mas também você tá falando de R$ 2.000, assim, claro que eu pagaria R$ 2.000. Ninguém me cobrou R$ 2.000 para fazer essa análise de risco, né? Foi muito mais. Mas Não, enfim, mas olha só, essa análise de eu risco, vou mais agora na falando sorte. sério, Eu sou sem juízo, tá? Mas agora você falo tem razão. Tem que ser feito esse estudo. Eu acho que tem que ser racional. Mas às vezes a gente tem que ser mais racional do que emocional, né? e olha só, a emoção já passou, a emoção foi comprar o terreno, arrematar o Kika terreno. chorou e tudo. Pô, sacanagem, né, o nego fica tirando barato, vira e mexe, o nego faz meme lá do chorando. Eu chorei outro dia também agora na comemoração do pênalti, não porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, porque, porra, não tem com o que comemorar, eu fiquei sozinho aqui assistindo o jogo sozinho, em frente ao computador, né, cara. Aí os putos mandaram imagem: "Ó, aqui, ó, embaixada em Lisboa", aí a galera se abraçando, aqui não tem isso, então eu fiquei Não tem emocionado. embaixada na Nova Zelândia. Você tem que formar e Não chamar o tem. Peter Jackson, cara. Já teve até, mas o cara agora mora na Austrália, enfim, não deu certo. É Vambora, foda. cara. Enfim, assim, eu sou um cara treinado no mercado imobiliário, o objetivo é minimizar o risco, sempre. E a gente tem que Sim. olhar todos os processos de minimização de risco. E a minimização de risco não é só financeiro, tá? É risco É de técnico, né? tempo, é técnico, é de tempo. Ó, não vai aprovar em 3 anos, vai aprovar em 8 anos, porque tem lá o sambaqui. Tem que chamar os índios pra saber como é que vai fazer remoção disso. Tem isso, as coisas podem acontecer desse jeito, tá? Entendi. Então o Kika não é pessimista e nem é contra o estádio. Ok. Já Não, estamos entendidos. eu sou contra o Flamengo, ter problema e risco financeiro, contra. Tá bom. É, Tem outro link na descrição aqui que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? É. Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho.